Boa tarde, sou o pastor Albert, pastor da comunidade presbiteriana Vila Lobos. Muito obrigado por você estar acompanhando a partir dessa live aqui do Facebook, o culto de adoração, o culto de louvor ao nosso Deus. Nesses tempos de pandemia, a gente precisa buscar alternativas criativas, comuns, vão se tornando cada vez mais comuns, mas sobretudo, o que me parece ser mais importante em tudo isso é a oportunidade que eu e você temos de cultuar o nosso Deus. Então, que seja um tempo abençoado, seja um tempo bom, que você seja muito bem-vindo. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Senhor, muito obrigado por nos permitir te buscar de onde nós estamos, por permitir te adorar, por nos dar a graça, Senhor Deus, de te conhecer e de saber mais a teu respeito. Que seja assim essa noite. E que hoje, particularmente, o Senhor venha e ministre ao nosso coração. Fale conosco, Senhor Deus. O Senhor sabe a condição de cada um de nós, a condição que cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, está nesse momento, suas famílias, as ansiedades, os medos, os temores, os receios. Por favor, nos abençoe, nos fortaleça. Nós pedimos isso. Viemos te adorar, estamos aqui te adorando. Que seja assim, sempre, em nome e por causa de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. E nos nossos cultos ao vivo nós temos sempre uma palavra introdutória que tem a ver com essa mensagem, com o tema do dia ou do domingo. E hoje quem vai fazer essa mensagem vai ser a nossa irmã missionária Carol Nascimdim. Então acompanhe agora o vídeo que ela preparou nessa introdução dessa nova série. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar mais um culto, né? Agora, nesse momento, cada um nas suas casas, mas que nosso coração esteja ligado mesmo, né? A gente que é irmão, a gente que tá de formas diferentes, mas adorando o mesmo Deus. Antes de começar o culto, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem é uma pintura de um artista chamado Rembrandt. O que importa é que ele registrou aquela história onde Jesus está ensinando na beira da praia. Ele ensina muitas coisas, conta muitas parábolas. E aí, depois, no final do dia, ele fala que chegou a hora de atravessar para o outro lado da margem. E aí ele vai no barquinho, atravessando com os discípulos. Só que no meio da travessia, antes deles chegarem nessa outra margem que Cristo falou que era preciso chegar, acontece uma grande tempestade e as ondas começam a bater e elas começam a chocar no barco. Então imagina que você está num barquinho de madeira, no meio do mar, tá ficando escuro e aí o mar começa a arrebentar no barco. E aí cada hora que a onda bate e arrebenta, o medo vai sendo crescente nesse coração desses discípulos que estão lá. E aí esse barco começa a encher de água. Olha só, eles estão no meio do mar, não tem onde segurar, não tem margem onde eles estão vendo, não se sabe o que tem debaixo daquelas águas, e a onda tá batendo e o barquinho tá quase afundando. E aí eles vão lá acordar Jesus, porque sim, Jesus estava dormindo nesse barquinho, na parte de trás. E aí eles vão lá, acordam Jesus e falam: Jesus, olha só o que está acontecendo, você não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a gente vê numa primeira imagem essa angústia, esse desespero. Na segunda imagem a gente vê esse Cristo humilde, dormindo num travesseiro humilde, nos fundos de um barquinho humilde, totalmente vulnerável e sensível a algo que parecia muito maior, que eram os céus, a terra, a tempestade, todo aquele alvoroço que estava rolando, né? E aí esse Cristo guardava debaixo desse travesseirinho humilde o poder de governar toda a terra, o poder de parar os mares, o poder de parar o vento, porque foi ele que criou, e criou com um propósito, o propósito de lançar
toda a sua criação para o louvor e para plena confiança na sua soberania. E quando ele fala, parece que a gente tem a oportunidade de reconhecer qual é o real risco iminente nesse cenário. Será que o risco é o mar? Será que o risco é o vento? Será que o risco é perder a vida? Ou será que a vida já se perdeu quando se perdeu a confiança naquele que é a vida? Embora durma num travesseiro qualquer, no fundo de um barco qualquer, no meio de toda uma tempestade. Então, o nosso convite é para essa confiança plena nesse Deus absoluto sobre todas as coisas. A verdadeira vida, o verdadeiro descanso é descansar em Deus, né? Será que o verdadeiro descanso é que esteja tudo bem? Já esteve tudo bem na sua vida. E ainda assim você não estava lançado nos braços do Pai. Já esteve tudo bem na minha vida, e ainda assim meu coração não tinha se aquietado como aquele mar e aquele vento se aquietou quando ele disse. Então o verdadeiro contentamento, a verdadeira paz e a verdadeira vida não é viver muito, não é não morrer no meio da tempestade, mas é deixar que morra a nossa confiança no Deus soberano. E quando Jesus fala, é isso que a gente percebe. Então que Ele continue falando com a gente hoje, transforme o nosso coração e acenda no nosso peito a viva chama de confiança na soberania dEle, no Deus maravilhoso, o Rei de toda a terra, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, e o Pai, o Cristo humilde. Quero convidar você para a gente cantar juntos, né? Você aí na sua casa, a gente daqui. Estou com o Eduardo, com a Luana, também nos abençoando e nos ajudando nesse tempo, para que a gente possa apresentar para o nosso Deus um louvor que lhe seja agradável. Então cante com a gente, você vai ter a letra das músicas aí, tá bom? Vamos cantar juntos. Havia o silêncio que mostrou meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Pra ti, sei onde estou, olhando pra mim posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim posso saber que nada posso fazer. Que mostrou meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Canto pra ti, sei onde estou, olhando pra
ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. A consciência que a gente depende de Deus vai se construindo na medida que vamos tomando também consciência dos nossos próprios limites. E é nesse momento que a gente vai descobrindo quem Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, no meu coração, e espalha no meu rumo ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Água viva, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Essa série foi pensada, obviamente não era isso que a gente
tinha imaginado no começo do ano, quando a gente planejou todas as coisas, né? Mas quando a gente olha para as circunstâncias, a gente percebe o que de fato pode e deve ser a necessidade a ser suprida. E uma das coisas que, de tanto ouvir pessoas falando, hoje o que nós mais temos são igrejas, pastores, mensageiros de Deus, pessoas que estejam extremamente se importando com esse momento para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra. E não é diferente com a gente, obviamente. E olhando então para a minha própria comunidade, para a comunidade presbiteriana Vila Lobo, olhando também para outros colegas, pastores, amigos e outras igrejas, me parece que faz sentido falar sobre resiliência, faz sentido imaginar e pensar como é que isso pode acontecer. Então, eu quero convidar você a pensar sobre resiliência ao longo desse mês. E eu quero pensar isso na perspectiva daquilo que a Bíblia fala, obviamente, né? A construção da resiliência ou da capacidade de resistir, da capacidade de continuar, da capacidade de não perder as suas convicções. A resiliência tem a ver com isso, do sofrimento no qual a gente passa, resiste e não enverga, ou depois de envergar volta à mesma postura, à mesma condição, e aí eu estou falando da vida espiritual, eu estou falando das nossas emoções, eu estou falando da capacidade de continuar, apesar de todas as coisas que nos achatam, de todas as pressões que estão sobre cada uma de nossas vidas. Então, pensar sobre resiliência tem a ver com isso, né? E o texto que a gente quer refletir isso hoje vai falar um pouco da fé. Na verdade, a nossa intenção é falar sobre fé, esperança e amor, numa perspectiva bíblica, nessa trilogia, ou nesse tripé, melhor dizendo, que deve ser a base para o nosso cristianismo, para a fé cristã. E hoje, então, a gente vai falar um pouco a respeito dessa fé. O nosso tema é a fé para resistir. E eu quero, então, convidar você a ler o texto junto comigo. A gente vai colocar ele também para você acompanhar a leitura. Se você tiver uma Bíblia junto com você, você também pode fazer isso, né? O Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. A gente vai começar a leitura no versículo de número 35. Marcos 4, 35. Vamos lá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, a realidade desse texto, ela é extremamente confrontadora para mim e para você, e também é algo que nos remete para entender qual tipo de reação eu e você podemos ter ou deveríamos ter em tempos de tempestade, em tempos de angústia, em tempos de crise. Assim, eu queria começar pedindo para você olhar novamente para o texto e começar dizendo, tentando responder a pergunta que a Carol deixou para a gente no vídeo que ela fez. Eu não sei se você conseguiu anotar essa pergunta, mas eu queria
colocar isso para você. Como eu e você fazemos para não deixar que morra a nossa confiança no Deus soberano? Porque é possível que diante das pressões, das angústias da vida, nós acabemos como que permitindo morrer a nossa confiança no Deus soberano. Como é que isso pode acontecer? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, na verdade, de extrair do texto, é que a vida não é apenas uma sucessão de acontecimentos. A vida não é apenas uma sucessão de acontecimentos. Uma das coisas importantes que eu poderia dizer a respeito da nossa vida, da vida como um todo, é que nem sempre nós olhamos para a vida numa perspectiva de consciência histórica, de que todas as coisas que estão acontecendo, por exemplo, estão nos levando para um determinado lugar ou que fazem parte de um determinado plano. O máximo que eu e você acabamos conseguindo pensar a respeito dos acontecimentos é que a gente deve, por exemplo, aproveitar as oportunidades que nós temos, aprender com as situações que nós vivemos, nos relacionar com as pessoas da melhor maneira possível, dentro das condições que a gente tem. Viver assim pode parecer absoluto, bom, mas eu queria instigar você dizendo que isso é viver de uma maneira fragmentada. Porque eu posso olhar para uma situação, eu posso olhar para uma circunstância, eu posso olhar para uma condição, eu posso aprender ou não aprender, eu posso me tocar a respeito das coisas que eu preciso tomar consciência ou absolutamente. Você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para o seu casamento, para a sua família, você pode olhar para a sua relação de trabalho, você pode olhar para o desemprego que tem crescido, principalmente por conta da pandemia. Você pode olhar para a situação de quarentena, olhar para tudo isso e perceber que todas essas coisas geram uma grande pressão e não saber lidar com essas pressões, porque o máximo que você vai conseguir enxergar é, bom, precisamos tirar uma boa lição a respeito disso, precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a ser solidários. Todas essas coisas são verdadeiras, todas essas coisas têm o seu lugar, todas essas coisas são legítimas, mas corremos o risco de, olhando apenas para essas coisas, acabando a pandemia, a vida voltando à sua normalidade, não sermos transformados, continuarmos com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, ou não tendo pensamento algum, não tendo ideia alguma. É nesse sentido que eu digo que muitas vezes a vida está fragmentada e falta uma consciência histórica. Quando eu estou dizendo que a vida não é apenas uma sucessão de acontecimentos, você olha para o texto e talvez a primeira coisa que a gente pense é o seguinte, bom, versículo 35, naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixaram a multidão, eles levaram no barco assim como estava as outras pessoas. Tudo parece normal, parece que isso é apenas mais um capítulo, é apenas mais um episódio de uma vida comum, de pescadores. Assim como eu e você, talvez, estivéssemos levantando na próxima segunda-feira, indo para o nosso trabalho, para a faculdade, para os nossos estudos, um encontro com amigos, tomando isso como coisas boas ou tendo que enfrentar uma ou outra situação ruim, mas olharíamos para essas questões ou para essa condição de uma maneira meramente fragmentada, sem uma conexão, sem uma ligação com algo que vai para muito além. No entanto, este texto está afirmando para mim e para você que eu posso viver, inclusive crendo, acreditando que Jesus existe, sem de verdade saber quem Ele é. Sem de verdade entender que isso faz parte de um processo no qual Ele está comandando a história.
Eugene Peterson, ele diz algo bastante interessante num dos seus livros. Ele diz que o fim de toda crença e obediências cristãs, seja no casamento, na vida familiar, no lazer, no trabalho, desde a pregação, na vida ministerial, tudo o que sabemos acerca de Deus precisa ser vivido nas circunstâncias, no dia a dia, nas condições mais naturais da vida. E se eu entendo então isso, a sucessão de acontecimentos não é, como eu disse, apenas algo natural, algo comum, algo que eu simplesmente vou vivendo. Eu preciso olhar para essas coisas com o olhar da espiritualidade, e particularmente da espiritualidade cristã. Por quê? Olha o que o Eugene Peterson ainda fala. Ele diz assim: a espiritualidade não é aprimorada por especulações. A vida cristã não nos dá o direito de nos entregarmos a fantasias piedosas. O que ele quer dizer com isso? E com isso tem a conexão com aquilo que a gente está dizendo. O que ele está dizendo e o que nós queremos afirmar é que se eu e você apenas dissermos assim, como muitos estão dizendo, e é verdade, vai passar, isso vai passar, logo vai terminar. Tudo bem, é verdade, vai terminar, mas o que de verdade eu preciso entender desse processo de acontecimento que tem a ver com o Cristo que eu digo que creio? Porque é sobre fé o texto. O texto está falando a respeito de discípulos que estavam com o mestre no barco, e num dado momento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, num dado momento acontece uma grande turbulência. O que parecia normal, o que parecia comum, o que parecia natural, perde o seu controle. E por incrível que pareça, aquela região da Galileia era natural acontecer tempestades. Nós estamos falando de pescadores. Nós não estamos falando de homens que não sabiam como lidar com a tempestade. No entanto, a questão é: será que eu consigo olhar para essa sucessão de acontecimentos com um olhar da fé? E o que é essa fé efetivamente? Será que apenas crer que tudo vai passar não passa apenas de um pensamento positivo, de uma expectativa positiva, e não fé efetivamente? Fé, porque a fé tem um objeto. A fé na fé não faz sentido. É como aquela música, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E muitas pessoas estão vivendo nessa perspectiva. Elas estão dizendo: eu creio, elas oram, elas jejuam, elas buscam, elas levantam de madrugada, mas elas não conseguem entender o que significa estar nesse barco da vida, atravessar o mar, atravessar a tempestade e perceber que dentro do barco está o Rei dos Reis, o Senhor eterno, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E Ele está no barco, e muitas vezes a gente está agindo como se não estivesse, como se não fizesse parte de um propósito, como se não fizesse parte de um plano, como se não fizesse parte de algo que está muito além e muito maior do que eu e você somos capazes de entender, somos capazes de perceber, e que nós precisaríamos humildemente, simplesmente obedecer e aprender. A verdade é que eu não posso pegar a espiritualidade cristã e fazer dela algumas especulações, porque a vida cristã não nos dá esse direito de nos entregarmos a algumas fantasias piedosas do tipo: agora nós vamos orar e tudo vai resolver, agora nós vamos orar e tudo, o mar vai se abrir, o mar vai se acalmar. Embora haja isso dentro do processo, não há dúvida, mas eu estou antes disso. Eu quero que você tente me entender, por favor. Nós estamos dentro de um barco cujo Senhor está na popa dormindo, e que eu e você precisamos entender que isso não foi por acaso. E a fé passa pela compreensão disso, de que as coisas não são acasos.
meros acontecimentos. Então eu avanço. E avanço para entender o segundo ponto. Que os problemas da vida não são uma contradição dos céus. Os problemas da vida não são a contradição dos céus. O desgoverno que parece que o mundo está não implica num desgoverno de Deus. Pelo contrário, são nessas situações que o poder de Deus se manifesta. São nessas situações que o poder de Deus opera. Quando enxergamos isso, estamos enxergando fé. Ou estamos enxergando com fé. Fé não é mero sentimento e nem pensamento positivo. Fé precisa de um objeto. E esse objeto precisa, de alguma maneira, me responder ou me direcionar para a vida. Não só para as circunstâncias, mas na conexão dessas circunstâncias, fazer com que eu entenda que quando a tempestade vem, quando o problema surge, quando a epidemia ela se espalha, quando pessoas são acometidas de enfermidades, ou até mesmo quando as coisas boas acontecem, nada disso é uma contradição dos céus. Olhe para o texto mais uma vez. Lá no versículo de número 37 diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? Me parece uma questão bastante paradoxal. Essa pergunta, ela é bastante paradoxal, porque se ele diz que me ama, como ele permite que isso aconteça? Se Deus diz que é amor, por que essas coisas estão acontecendo com o mundo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo com a vida? E há um paradoxo nisso. E a pergunta dos discípulos revela esse paradoxo. Não te importa que morramos? Perceba que não é uma questão de não acreditar que Jesus exista, mas é uma questão de acreditar que Ele existindo tem o controle de todas as coisas, inclusive da tempestade. Quando a tempestade está, quando o problema está, Ele não perdeu o controle, não há uma contradição dos céus. E a fé bíblica, que nos capacita a continuar, que nos capacita a resistir, que nos capacita a nos tornarmos resilientes, é a fé que olha para as Escrituras, olha para a vida, olha para aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo e do seu plano eterno, olha para aquilo que o Senhor está revelando para nós e se conforma, não numa conformidade do tipo, a vida é assim mesmo, mas numa conformidade do tipo, estou entendendo como é que Deus está conduzindo a vida. Isso faz sentido para mim, isso também faz sentido para mim. Quando a gente consegue caminhar disso, isso é uma caminhada de fé. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando eu estava pastor numa outra comunidade, e eu, no gabinete pastoral, conversando com uma jovem que estava enfrentando uma situação, e eu disse para ela assim, fiz uma pergunta para ela, eu falei assim: que tipo de fé você quer ter? A fé que te faz acreditar que tudo vai se resolver, como num estralar dos dedos, um piscar dos olhos? Ou a fé que te capacita a enfrentar as oposições, as adversidades, os problemas? Ela disse: eu quero a fé que me faz tudo acontecer do jeito que eu quero.
E é interessante, a resposta sincera dela, honesta dela, certamente seria a minha resposta, seria a sua resposta. Mas se eu quero viver pela fé, e a fé resiliente, a gente precisa da fé que me ajuda a compreender que Deus me ama mesmo quando a tempestade não vai embora. Que Deus tem um propósito com a tempestade, que Deus tem um plano com a situação e de que Ele não perdeu o controle, não há uma contradição dos céus. Com todo respeito, isso deveria fazer com que a gente pensasse o seguinte, sobre o jejum que muitos de nós fizemos no dia de hoje. Por que a gente está jejuando? Para ir embora a pandemia? Ou para entender o que Deus está fazendo? Para termos um coração quebrantado e dizer, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. E eu preciso não apenas entender, mas compreender qual é a minha parte nisso. Como me posicionar, como agir, como reagir. Essa é a grande diferença. Essa pergunta dos discípulos não tem como propósito duvidar de que Deus existe. Pelo contrário, a dúvida aqui não é sobre Cristo ou o que Ele pode fazer, mas a sua postura. Por que dormes? Por que cochilas? Por que consegues descansar diante de tamanha tempestade? Não pode ouvir o meu clamor, não pode ouvir a minha súplica, a minha oração, não percebe as minhas lágrimas? Sim, Deus vê absolutamente tudo. E por ver tudo, e por saber tudo, Ele sabe exatamente como conduzir a história. Ele não foi pego de surpresa. Agora, se essas coisas não acontecem, ou quando eu não consigo ver Deus dessa forma, eu vou abandoná-lo a qualquer momento. Porque Ele precisa me servir, Ele precisa me atender, Ele precisa fazer aquilo que eu estou pedindo. Se não fizer, alguém vai dizer que eu não tenho fé, que eu não creio em Deus. Olha para as Escrituras. Olha para o todo das Escrituras. E perceba como é que Deus faz as coisas. Uma das seduções, diz Eugene Peterson, uma das seduções que dificultam a formação cristã é a construção de utopias. Lugares ideais, onde podemos viver a vida boa, abençoada e reta, inteiramente sem inibições ou interferências. Isso é uma sedução. Não, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para a história, eu vou olhar para a sua ação na história e saber que Ele efetivamente está controlando todas as coisas. E que dessa maneira, quando Ele não age, ou quando Ele não age como eu gostaria que Ele agisse, Ele me convida a me submeter ao seu senhorio e soberania. Ele me convida a continuar crendo nele. Ele me convida a saber de verdade quem Ele é, e isso requer um relacionamento. Por isso, a última coisa que eu gostaria de dizer sobre esse texto é: o que Cristo faz está relacionado com quem Ele é. Como a gente cantou na belíssima música dos irmãos Arrais, o que Ele oferece, Ele é. Olha novamente para o texto. Versículo 39 diz: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Seria muito interessante se eu e você
pudéssemos insistir e olhar para esse texto e olhar para a sucessão de perguntas. Primeira pergunta dos discípulos: não te importa que morramos? Depois a pergunta de Jesus: vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? E depois essa pergunta fatal, podemos assim dizer, dos discípulos, né? Quem é este? Essa pergunta revela então a ignorância e a possibilidade de viver ao lado de Jesus, vendo coisas que ele faz sem de fato conhecê-lo. E a fé bíblica, genuína, cristã, ela nos convida a termos um relacionamento com Cristo a ponto de crer nele, saber que ele é Senhor, que ele é soberano, que ele não perdeu o controle, que a história não é apenas uma sucessão de acontecimentos, mas que ele é o Senhor da história, que ele está conduzindo a história. Deus não é pego de surpresa. Assim, a sua autoridade é exercida e o seu poder é manifesto. E é manifesto acalmando o coração, acalmando a tempestade. Para aquele tempo, para aquele mundo, para aquela cultura, uma das coisas que se acreditava, que se cria, era que um gênio do mal conduzia os mares, era o Senhor dos mares. Então, quando Jesus acalma a tempestade, é como se ele estivesse mandando calar a boca de um demônio. É como se ele estivesse mandando calar a boca de um ser que conduziria aquela situação. Ou seja, ele está se colocando acima de tudo e de todos, inclusive de mim e de você. Se eu olho para essa situação que estamos vendo agora e acho que eu preciso apenas orar e não minimizando a necessidade de oração, mas orar e achar que agora Deus vai mudar tudo como se Deus fosse mudar os seus planos, querido, pergunta para Deus o que Ele está fazendo. E quando Ele parecer acordado e você for lá dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra, não se importa que pessoas morram, não se importa que pessoas percam emprego, não se importa que essas coisas aconteçam. Óbvio que Ele se importa. Mas o se importar de Deus não significa simplesmente fazer a mudança dessa situação. O se importar de Deus significa levar a cabo o seu propósito. E um dos seus propósitos maiores é que as pessoas saibam quem Ele é. As pessoas estão caminhando sem saber quem é Deus. Dentro das igrejas as pessoas não sabem quem é Deus. Fora das igrejas são tantos que sabem quem é Deus. A gente vai tentando fazer um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, ao invés de entendermos que Ele nos fez para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Assim, quando Ele questiona os discípulos sobre a fé deles, a fé não é se eu acredito que tudo pode ficar bem apenas. Não. Eu acredito que Deus tem o controle sobre isso e que Ele sabe o que está fazendo. É esta fé. Essa fé que é um alicerce para as minhas decisões. Do contrário, serei tomado por aquele tipo de fé cultural que faz com que eu pense que é apenas pensar positivo, ou ter um sentimento bom, ou de repente pensar assim: vai tudo dar certo, tudo vai passar. Claro que vai passar. Mas a minha vontade e a sua é que passasse amanhã, que tudo voltasse ao normal. Mas e se não voltar? E se as coisas não forem assim? Será que o Senhor vai olhar para mim e para você e dizer o seguinte: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Será que vocês não conseguem acreditar que eu sou o Senhor quando estou dormindo, tanto quanto quando estou acordado? Será que vocês não conseguem acreditar que eu sou o Senhor, mesmo sabendo todo esse apuro que vocês estão passando e que eu não perdi o controle das mãos? Assim, quando Ele exerce o seu poder, mostrando
que sim, Ele se importa, revela-se um grande problema. Os discípulos descobrem, reconhecem que não conhecem. E essa é a fé que Jesus está lhes perguntando. Vocês não creem? Vocês não têm fé? Vocês não sabem quem eu sou? Talvez Jesus esteja fazendo a mesma pergunta para mim e para você essa noite. Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não sabem como se conduzir diante dessas questões que estão acontecendo? Vocês não sabem como lidar com as privações? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não têm fé? A verdade é que Jesus, ao fazer essa pergunta e ao acalmar a tempestade, faz gerar um grande temor no nosso coração. E talvez seja essa a questão. O temor que o texto fala não é medo de Jesus, mas reconhecimento da sua grandeza, reconhecimento da sua glória, reconhecimento do seu poder. Uau! Esse é Deus! Esse é o Senhor! Ele que faz coisas grandes também trata das coisas pequenas. Um dia desse, eu orei por uma pessoa que não estava conseguindo dormir. E aí, no dia seguinte, eu fui perguntar para essa pessoa: e aí, você dormiu bem? Aí a pessoa disse assim para mim: uau, mas eu dormi muito bem, como que isso acontece? Todas as noites você pode orar por mim? Eu falei: por que você não ora? Eu acho que o que faz a gente ter passos de fé não é eu acreditar apenas que Deus pode fazer no seu poder. É eu entender quais são os seus planos, os seus propósitos. Uma das questões dessa série é entender a fé, a esperança e o amor. A fé está relacionada não só com o ato de crer, mas em quem creio. E para saber em quem creio, eu preciso conhecê-lo. Se você está perguntando quem ele é, ou quem é este, como os discípulos, talvez você precise compreender o que é relacionar-se com Deus. Volto a citar o Eugene Peterson. Ser uma pessoa significa, sobretudo, relacionar-se com o Deus que usa a realidade como comprovadora de nossa experiência diária. Essa realidade do dia a dia, usa isso como material para realizar seus propósitos de salvação em nós e no mundo. Olha só, Deus pega a realidade que eu e você temos no dia a dia, Deus pega essa pandemia para poder realizar os seus propósitos. Porque se não é uma contradição dos céus, e não é, eu preciso saber quem Ele é. E como Ele vai mostrar isso? Na medida em que Ele agir. Usando tanto a tempestade, quanto o tempo de calmaria. Usando tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que eu e você não entendemos como sendo tão bom. E aí eu vou entendendo os propósitos de vida e de salvação. Para mim só? Não. Nem eu e nem você somos a última bolachinha do pacote, como alguns dizem. Deus está fazendo algo extraordinário, que talvez não sejamos capazes de ver ainda. Mas que se crermos nele, e essa é a fé da qual estou falando, a gente vai conseguir atravessar esse tempo de tormenta. E ao invés de perguntarmos como os discípulos, a gente vai
reconhecer. Talvez como Jó reconheceu. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o que isso gera? Arrependimento. Por isso, disse Jó, me arrependo no pó e nas cinzas. Para terminar, eu queria deixar para você e para mim o que eu acho que isso deve mudar, esse entendimento deve mudar na vida da gente. Primeiro, deve mudar no aspecto de que a fé não seja um conceito, que a fé seja um conceito construído pela Bíblia e não pela cultura. Então eu preciso ir para as Escrituras, você precisa ir para as Escrituras, para entender como que Deus conduziu a história e continua conduzindo hoje, como que Deus lidou com os seus servos e servas no passado e continua lidando hoje, como que Deus se revelou no passado e continua se revelando hoje. A fé não é sentimento, não é pensamento. A fé é a certeza de que Deus existe, de que Ele está conduzindo a história e de que cada acontecimento não é uma contradição, mas é uma maneira no qual Ele também se revela. Mas em segundo lugar, eu queria dizer que a gente deve levar para casa e mudar nossa vida o fato de que devemos conhecer a Deus e Cristo de uma maneira então completa e não mediante a nossa conveniência, não mediante os nossos achismos, mas dobrarmos os nossos joelhos, abrirmos o nosso coração e dizermos: Senhor, mostra o que o Senhor está fazendo, me ajuda nisso e mostra qual é o meu papel. Então que Deus possa abençoar a sua vida e eu queria fazer uma oração com você. Senhor, há muito tempo atrás os teus discípulos disseram: aumenta-nos a fé. É isso que eu quero te pedir para muitos de nós essa noite. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para vivermos como o Senhor quer que vivamos em tempos de caos, de crise. Aumenta-nos a fé para agirmos como precisamos agir, não movidos por emoção, por sentimentalismos, mas pela coerência da Tua Palavra, na submissão aos Teus propósitos. Senhor, ajuda-nos a vivermos pela fé, que vai indicar para cada um de nós como o Senhor conduz a história, que o Senhor não perdeu a mão, o Senhor não perdeu o controle. E de que não são palavras mágicas que vão modificar a situação, mas a submissão ao Teu querer, a compreensão do Teu poder. E essas coisas não separadas de quem o Senhor é. Nós queremos saber quem o Senhor é. Nos abençoe, abençoe essa família, abençoe essa pessoa, abençoe esse pai, essa mãe, abençoe este homem, esta mulher, esta criança, esse adolescente, esse jovem. Abençoe dessa maneira. O Senhor está nos chamando a termos experiências contigo. O Senhor está nos chamando a nos arrependermos, a nos quebrantarmos, a mudarmos os conceitos da nossa vida para que valores não sejam aqueles construídos por uma cultura que está afastada do Senhor, mas seja segundo a Tua Palavra. O Senhor está nos chamando à renovação da nossa mente pelo poder do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando para uma vida mais próxima, para nos prepararmos para tudo aquilo que o Senhor está fazendo.
Estamos a uma semana da Páscoa, Senhor Deus. E lá no passado, para os judeus, essa Páscoa, Senhor Deus, implicava na morte dos primogênitos, daqueles que não criam, daqueles que não tiveram os umbrais das portas de sua casa untada com o sangue de um cordeiro. Leva-nos para esse encontro com o Cordeiro. Leva-nos para esse encontro com o Cristo vivo. Leva-nos um coração quebrantado e arrependido. Aumenta-nos essa fé. Não apenas de que tudo vai passar e que a gente tem que ser positivo. Não, a gente quer além disso, muito mais do que isso. Nós queremos entender os teus propósitos e fazermos parte dele. Vermos o poder do Senhor agindo nessa casa que talvez esteja com medo de faltar comida, de faltar dinheiro. Vermos a glória do Senhor sendo derramada nessa vida que está adoentada e que tem medo de ir para o hospital. Nós queremos te pedir que o Senhor faça isso na vida dessas pessoas. Começa com a minha vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o Espírito Santo Consolador esteja com a sua vida, esteja com o povo de Deus, esteja com todas as nossas famílias, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.